portanto, este tema que vamos abordar hoje é um tema que é um dos primeiros princípios, é o primeiro princípio dos 5, é o primeiro princípio da framework COBIT-5 da ISACA. E penso eu, e se alguns de vocês já conhecem esta framework, talvez aqui reside um dos pontos mais importantes desta framework do COBIT, ok? E é sobre exatamente isto que se vai tratar a nossa webcast de hoje. Já agora, só por uma questão de referência, dos que aqui estão hoje nesta webcast, só os que não conhecem a framework COBIT-5. Se me pudessem dar só aqui um check-in, agradecia. Olá, Oscar. Ok, Américo, obrigado. Ok, Pedro. Ok, Luís. O André está acompanhado. Não conhecemos, portanto... Ok. Carlos Barreiros. Carlos é da Universidade Católica? Ok. Aqui em Lisboa, Porto? Ok, sim senhor. Norte sempre em grande força. Sabem que de algumas das apresentações que às vezes fazemos, aquelas que vêm nos TEDx, aquelas coisas fantásticas, o pessoal, sujeito-me a ficar assim uns 4 minutos agora, quando sair aqui o webcast, mas o pessoal do Norte é mais future-oriented. Ou seja, o passado está lá atrás, já está passado, portanto já nada temos a fazer, já não podemos fazer mais nada, e estão sempre um bocado nestas coisas. O pessoal do Sul é mais past-oriented. Eu, quando tenho trabalhos ao Norte, vou lá uma vez, 2 vezes, o trabalho acontece. No Sul, tenho que ir quase 4, 5, 6 vezes, e às vezes, mesmo assim, é curioso. Ok, muito bem, já fiquei aqui com uma ideia. Portanto, já fiquei com uma ideia também daqui dos conhecimentos que alguns de vocês têm. Se houver, durante esta ação, não é uma formação, mas durante esta ação, se houver algum termo que algum de vós tenha dúvidas, alguma coisa, façam o favor de dizer, está bem? Tentarei colaborar o máximo possível no tempo que temos disponível. Portanto, falta aqui qualquer coisa. Portanto, a nossa agenda, temos aqui uma apresentação ligeira sobre o Grupo Rumos, temos aqui uma breve introdução e depois temos os temas pela qual nós vamos ver a nossa agenda sobre o trabalho que vamos fazer aqui hoje. Dizer também que no final este vídeo vai ser disponibilizado depois em livetraining.pt e quando estiver online todos vós vão ser notificados. Aproveito agora para dizer que também vou estar no Porto no final de abril, 27, 28 e 29, para um trabalho, uma formação na Rumos sobre COBIT-5, fundamentos. Ok? Portanto, o Grupo Rumos, formação e certificação profissional, muito conhecido na área da formação, mas vejam aqui a nuance, Grupo Rumos, portanto, uma empresa portuguesa, portanto, com mais de 20 empresas no grupo, uma formação e certificação profissional em várias áreas, Microsoft, Cisco, Oracle, PMI, Business Analysis, Scrum Alliance, portanto, tudo isto do conhecimento da Rumos. Também serviços de RH e tecnologias de informação, consultoria, suporte, cloud, também Electronic Security e as escolas profissionais, de onde muitas vezes vêm os nossos estagiários e pessoas que têm vindo colaborar com as nossas empresas. Algumas das marcas da Rumos, como por exemplo a Galileu, a Flag, a Profitec, a Digital, portanto, isto são algumas das marcas da Rumos, do Grupo Rumos. Estão presentes em vários mercados, espalhados pelo país todo, depois Moçambique, Angola, Cabo Verde também um bocadinho, Espanha, portanto são mercados onde
onde a Rumos tem atuado, ok? Vou fazer aqui mais um accept. Bem-vindo Marcos, bem-vindo José Mendes. E havia aqui outro colega que também entrou ainda há pouco. Ok. Exatamente, Américo. E não é só Porto, também é Braga. Onde tenho muitos amigos, e nomeadamente da UIDU, onde tivemos pelo Rumos também fazer umas formações em Agile e umas transições do traditional, da forma tradicional de gestão de projetos para Agile. Portanto, aqui só uma breve sobre o tema que vamos falar. Portanto, estes Rumos Live Webcasts têm tido imensa divulgação, cada vez tem mais adesão. Portanto, fica aqui também esta informação para vocês. Portanto, isto é uma forma mais cómoda de a gente ter aqui uma ação online, não está gravada já previamente, portanto, podemos fazer aqui algum tipo de interação aqui através do chat. Ok? Algumas notas importantes. Portanto, o que vamos fazer hoje não é uma formação online, ok? É um webcast que vamos aqui tratar sobre um determinado tema, um determinado tópico. E está fechado este tema, embora eu darei toda a colaboração e todo o apoio naquilo que seja necessário. Portanto, o número de participantes foi limitado, existe alguma interatividade, como temos estado aqui a ver. A componente prática, eu vou precisar que daqui a nada acedam a um determinado site, para depois ficarem com alguns dados. Temos 2 documentos que vos vou deixar também para vocês ficarem com estas informações. Também existe mais outras ações, outras temáticas que vão haver durante o ano. Vai haver business analysis, vai haver mais umas quantas que tenho depois aqui no final da minha apresentação. Portanto, a ideia é realmente acumular aqui alguma experiência, trabalhar aqui algumas coisas com vocês, também ganharmos algum awareness no sentido de perceber o que é que vocês como audiência também sentem um bocadinho sobre estas temáticas e para onde é que a Rumos poderá trabalhar um bocadinho mais. Portanto, estes feedbacks são extremamente importantes e o vosso feedback é sempre retribuído, de certa forma, a Rumos. Na comunidade de Rumos há sempre uns pontos, há sempre qualquer coisa que a Rumos colabora com vocês em prol da vossa colaboração, deste feedback que vocês dão, ok? Portanto, mais uma vez, e penso que agora já demos aqui o suficiente para aqueles que pudessem chegar um bocadinho mais atrasados, que acontece a todos, chegarem, e bem-vindos uma vez mais. Portanto, os nossos tópicos são IT Governance, portanto, o que é COVID-5? Portanto, isto é mais... Eu agora, ultimamente, tenho feito isto sempre no âmbito mais das perguntas. Portanto, que perguntas é que as pessoas podiam ter? O que é o COVID-5? Onde é que o COVID-5 está? Isto hoje em dia existem tantas frameworks, existe tanta coisa. Dizem os estudos, a área da IT são as pessoas menos avessas à mudança. Não dá, não é? Não dá para ser avessa à mudança porque, quer dizer, isto é o 2013, depois já sabemos que vai haver o 2017, o 2019 e não vale a pena resistir. Portanto, isto é extremamente desgastante, mas são as pessoas menos avessas a mudanças nas organizações e às vezes não são tão bem... já não são tão bem acarinhados neste sentido, porque têm um esforço imenso, não é? Tem que estar constantemente a estudar, isto não para. Portanto, é este o tema. Onde é que o COVID-5 está? Um bocadinho, uma pergunta que às vezes fazem. Eu fiz formação de ITIL, não preciso de COVID-5. Outras vezes, tenho COVID-5, já sei tudo, já faço tudo, já não preciso de ITIL. São coisas diferentes, mas lá chegaremos. O que é que o COVID-5 pode fazer pela minha estratégia? É uma pergunta à qual vocês vão responder, praticamente sozinhos. E IT Service Management Initiative também, o que é que podem fazer com isto? Que é sempre uma das coisas que a gente quer saber. Ok, agora que ouvi e vi um bocadinho, o que é que eu vou ganhar com isto? Portanto, é isto que também vou tentar passar aqui a vocês. Pronto, depois um wrap-up final, e isto vai-nos demorar mais ou menos 2 horas, mais ou menos meia hora, sensivelmente, é o que isto nos vai demorar, ok? Hugo Lourenço, aqui tem os meus contactos, os meus dados, o Skype, o LinkedIn. Portanto, o que eu faço exatamente é isto. Há uma ideia, há uma necessidade, uma evolução tecnológica, uma mudança organizacional, novos processos, hoje em dia com o cyber security, cyber defense, cyber crime, cyber forensic, bem, isto é tanta coisa. A ideia é que nós temos uma necessidade,
esta necessidade que muitas vezes passa por governance, tem ISOs, porque as empresas estão certificadas e às vezes até entram dentro das certificações e põem lá tudo dentro e depois um dia querem ter agilidade, fazer trabalhos, como uma empresa portuguesa que implementou várias coisas, depois queria ter agilidade e o cliente no Médio Oriente diz, epá, mas eu não quero pagar esses processos todos porque a mim não me dizem nada, isso não está de acordo com aquilo que eu preciso. Só que internamente eles têm que dar cabimento a isso, portanto estão a ver, portanto, tem-se que arranjar ali um meio termo, mas é extremamente importante estes alinhamentos. Depois vem a parte de business analysis, até que tomamos uma decisão, go, no go, e quando tomamos essa decisão, temos um projeto. É aqui que aparecem os projetos, na verdade. Antes disto, são análises, estudos de viabilidade, custos afundados. Chega aqui uma altura, business analysis, e passa para projeto. Então temos o projeto, pode ser em Agile, Project Management, Prince 2, IPMA, portanto, existem várias formas, grande parte deles alinhados com o ISO 21500, praticamente todos. O Prince 2 agora vai ter uma atualização um bocadinho mais orientada ao Agile, porque só o Prince 2... Pronto, visto que também o DSDM, que é o modelo inglês da Agile, também não tem tido assim grande sucesso. Tem um business case no aeroporto de Amsterdão, salvo erro, ou Rotterdam, uma coisa assim. E por último temos a parte de service management, também extremamente importante, que hoje em dia tudo se transforma num serviço. E vão ver a complementariedade do COBIT nisto. É brutal, é fantástico, vocês vão ver isso. E é extremamente importante. E porquê? Exatamente porque todos nós passamos aquelas experiências quando vamos a uma loja da Vodafone, da Metro, todos estes operadores que têm imensos serviços, eles têm imensos, o negócio deles é vender Erlangs, é vender dados, não é? Mas estão a prestar um serviço constantemente e sempre que há um problema é o maldito processo. O processo, onde é que ele está? Interno, não se pode mostrar, ninguém o viu, ninguém o conhece. Bom, isto, o processo é uma coisa extremamente complicada e a área da gestão de serviços é uma área extremamente difícil, de certeza, para todos vós que aqui estamos. Vocês sabem bem que é uma área extremamente difícil, cada pessoa, a forma como acha, pensa, entende, subentende, divulga, partilha, tudo isto é extremamente difícil e vocês vão ver aqui alguns apoios que o Covid poderá dar. Então, aqui um alinhamento claro. O que é governance? Governance. Isto, Wikipedia, puro e duro, ok? Refere-se a all process of governing, ok? Whether undertaken by a government, market or network, over a family, tribe, formal or informal organization, ok? Portanto, tem a ver exatamente com a governação, não é? Tem a ver exatamente com a governança. Portanto, isto tem a ver com a interação entre o processo e a tomada de decisão, os vários atores. Vejam, a palavra atores é uma palavra muito usada no business analysis. Estão aqui que podem estar mais alinhados com, por exemplo, com o IBA, que é uma certificação que também já temos disponível aqui na Rumos. Portanto, estes atores envolvidos, não é, formam um problema de forma coletiva para poder criar exatamente, reforçar, produzir o que normas, portanto, tudo o que tem a ver com a parte dos princípios, as políticas ou normas, os processos, os procedimentos, as instruções de trabalho, portanto, tudo isto desagrega-se desta forma, não é? Há um princípio, uma política, uma norma, um processo, um procedimento, portanto, tudo isto se desagrega por aqui abaixo, ok? Como é que se mede governance? Bom, fiz aqui algumas pesquisas também na Wikipedia, governance, algumas das instituições, nomeadamente o World Bank Institute, okay, onde Steve Dennings, um dos indivíduos que ultimamente com a instituição Peter Drucker mais tem feito sobre a agilidade dos processos e o quanto isso, de uma forma geral, tem prejudicado as grandes instituições. Portanto, diz aqui que na última década foram feitos vários esforços para conduzir algum research, não é, na comunidade internacional para medir o que é governance, ok, em todo o mundo. Portanto, o governance está inerente exatamente a alguma controvérsia no exercício de político, não é? Do político, da parte, a governação de um projeto, não é? Há muitas empresas que têm o PGP, não é? O plano de governo do projeto, outras empresas têm o plano de diretor informático, tudo isto está interligado uns com os outros, ok? Portanto,
fazem com isto o quê? Alguns assessments e self-assessments. O que é que nós temos? Para onde é que nós vamos? Porquê é que nós temos? Se não temos, pois é por causa disso, é porque não temos. Se temos, pois é porque temos. Então, como é que nós analisamos estes esforços? Como é que comparamos? Pois, é que depois há aqui uma questão. Como é que nós nos comparamos uns com os outros em termos empresariais? Não é? Se realmente, como é que vocês conseguem comparar além da parte de marketing e de promocional, mas como é que comparam algumas empresas? Lá está. Tem ISO 9001? Tem. Então, check. Portanto, isto já dá para todos. ISO 14000? Sim, check. Tem processos alinhados com o framework COVID? Sim, já, ok. Com o ITIL? Sim. Gestão de projetos com ISO 21500 ou segurança de informação ISO 27000? Tudo isto é a forma que de algum... Pronto, tem vindo a ser implementada um bocadinho matricial entre todas as organizações a nível mundial, sejam governamentais, não governamentais, grandes, pequeninas, seja o que for, exatamente para a gente perceber, não é, como é que podemos identificar-nos uns aos outros e diferenciar uns com os outros, não é? E ao mesmo tempo são processos muito interessantes do ponto de vista de que ajudam às vezes a identificar pontos de corrupção, não é? Não são processos que de alguma forma estão a fazer de polícia, não é? E o COBIT até tem um cuidado muito interessante. Os processos não devem ser intrusivos. Não é? Portanto, se eu vou obrigar as pessoas a fazer vou implementar uma política de segurança que é demasiado intrusiva, portanto, as pessoas não estão preparadas para esta mudança. Então eu devo acautelar este processo com um change management. Caso contrário, toda a gente, se for preciso, faz um post-it e cola do lado no computador a dizer a password é esta. Quer dizer, isto é grave, não é? Portanto, isto é uma das coisas. A outra parte é exatamente este conceito do qual o processo não é um polícia, mas mais tarde ou mais cedo, quando um regulador, quando uma auditoria detecta alguma falha, não há margem para dúvidas, consegue-se evidenciar aonde é que realmente alguma coisa não está bem. O que é que não foi cumprido. E isso é tangível. Okay? Isso é tangível. Portanto, aqui não há grande volta a dar. Portanto, é difícil manter estes processos, mas depois podem fazer realmente a diferença nas vossas organizações. Manter estes processos, fazer estes processos, isto é preciso ter algum cuidado, porque há pessoas que se dedicam só a fazer isto e depois implementam imensos processos, mas depois a aplicabilidade deles, a forma como eles estão, são exatamente isto, intrusivos, e depois toda a gente tende a menosprezar um bocadinho isto, e não devemos ir nesse seguimento, ok? Devemos sim procurar os processos mais robustos na nossa organização, adotar essas metodologias na nossa organização, estes projetos que são robustos, mas com algum critério, com alguma seleção, assim como algumas de vós já implementou CMMI e tudo mais, é preciso maturidade, portanto isto não é só para passar na primeira vez, é preciso passar nas vezes seguintes, portanto é preciso conhecer as métricas. Tudo isto, o COBIT ajuda-nos claramente, está tudo identificado, ok? O COBIT ajuda-nos imenso nestas coisas, está bem? Portanto, governance, muitas vezes é vista como muito red tape, ok? Portanto, porquê? Porque o focus, na verdade, não é? É as necessidades dos nossos stakeholders. E aqui é já um bocadinho diferenciador a forma como a abordagem do COBIT. Portanto, o IT Department, cada vez mais, é chamado. Uma seguradora tem o seu vice-presidente ou o seu presidente na festa de Natal, diz para o ano vamos passar a ter seguros de acidentes de trabalho. O CIO já pode-se virar para o lado e dizer, pronto, já vou ter mais um simulador, já vou ter mais um portal, já vou ter mais 3 páginas web, já vou ter que atualizar a intranet, sem dúvida. Portanto, o CIO já viu ali, não é, uma oportunidade
de, eventualmente, até alguns projetos que poderiam ter grande viabilidade, por estudos económicos, porque o benefit cost ratio era pequenino. Já viu ali uma vantagem até de, com este projeto, melhorar outros processos que tinha. E agora como é que ele vai traduzir, não é? Como é que ele vai traduzir que esta necessidade que alguém está a dizer, como é que vai provar, vai demonstrar que isto realmente está aplicado, está implementado. Não é só o ver, não é? Não é só olhar, portanto, não basta olhar para o portal ou para a intranet, ver lá uma página que diz agora seguros de acidentes de trabalho e quer dizer que tudo aconteceu. Não é suficiente, como é óbvio, ok? Portanto, é importante este feedback dos departamentos da IT e é exatamente a retroação. Portanto, um CEO tem uma necessidade identificada pelos shareholders, os shareholders delegam no CEO o poder suficiente para fazer esse trabalho, todos estes transformam em stakeholders. Stakeholders são todos aqueles pessoas ou organizações, ok? Internos ou externos, que de forma positiva ou negativa, lá está, a tal resistência, né? A tal intrusão, né? Influenciam ou são influenciados pelos resultados ou pelo outcome, que é pronto, um resultado com algum significado do nosso projeto, do nosso trabalho. Portanto, é este o sentido de stakeholder. Está bem? Portanto, este feedback que nós vamos dar é manter o quê? O stakeholder engagement, é manter o stakeholder feedback, stakeholder expectations. Portanto, falámos aqui de dois termos muito importantes. Não sei se viram este alinhamento, mas eu penso que agora está aqui este slide que demonstra isto, que é, uma coisa é governance, ok? Portanto, governance é da responsabilidade de grande parte do Board of Directors. Delegam o quê? Autoridade, não é responsabilidade. A responsabilidade paga-se. Delegam autoridade. Portanto, é isto que eles estão a tratar, o governance, e delegam em quem? Habitualmente no management. Portanto, e o management, nesta parte, então, sobre a liderança de um CEO, portanto, começa toda a parte que vem ali, desde o CIO para baixo, toda esta estrutura. E na gestão de projetos também é assim, né? Toda a gente é gestor de projetos, mas na verdade estamos sempre numa estrutura habitualmente matricial fraca, em que o gestor não tem qualquer poder de decisão sobre contrata este, contrata aquele, quer esta pessoa e não quer aquela, por causa das skills. Este é o budget que eu tenho para gerir, controlo o budget, controlo as pessoas, o calendário das pessoas, da vida do cotidiano, adapta-se ao calendário do projeto, para dar cumprimento ao projeto. Portanto, grande parte não consegue fazer isto, não é? Os recursos são partilhados, e recursos, entenda-se, materiais, equipamentos, as pessoas também, portanto, estão a fazer muitas vezes uma coisa que é evil, que é o multitasking, portanto, eles fazem muitas vezes isto prejudica imenso depois todos estes processos, portanto, a gente implementa processos e depois pomos as pessoas a fazer multitasking constantemente e queremos que dali saiam coisas boas. Muito dificilmente se consegue que isso possa às vezes surgir, ok? Então, o que é COVID-5? O COVID-5, não é? Portanto, foi uma nova geração da ISACA, não é? Portanto, aqui uma nova framework que a ISACA criou, exatamente para fazer um alinhamento entre o que é governance e o que é management do IT, porque o IT hoje em dia é uma autêntica empresa dentro de uma empresa, não tínhamos dúvidas disto, ok? Se o IT neste momento parar, grande parte das empresas não tem, há pessoas que ficam a contar pelos dedos, acho que não temos dúvidas disto. Portanto, o Covid juntou aqui um manancial de informação que já é um repositório de 15 anos de histórico, nomeadamente nesta área do business, do IT, do risk, do implementation, assurance, portanto, tudo isto é um manancial enorme que eles têm. Portanto, criou esta framework de boas práticas, não é? Para a gestão do IT governance e do management e control. Portanto, ele juntou um bocadinho o que é governance, management, risk management, audit, portanto, juntou e compilou toda esta informação.
representa também claramente o consenso, ok, de subject matter experts na matéria. Portanto, isto foi um consenso internacional, muita gente colaborou. Em Portugal, o ISACA Lisbon Chapter é presidido pelo Bruno. Ok? Podem procurar também no LinkedIn pelo Portugal ISACA Lisbon Chapter. Está bem? Portanto, é uma comunidade que está ativa, está a funcionar, tem eventos, tem várias coisas também em Portugal. Portanto, alguns de vocês, criar algumas das vossas empresas, ou alguns dos vossos CIOs, ou coisa no género, fazem parte até desta comunidade, portanto, mas todos podem fazer parte. É um integrador, o COVID-5 é um integrador também de boas práticas do IT, e já vamos ver também esta parte do integrador é fenomenal a forma como eles fizeram isto. Tem foco no control, que é o what, não é? O que é, e menos um bocadinho no execution, que é o how. E deixo já aqui um bocadinho a dica. Aquela diferença, muita gente, o ITIL e o COVID. Olha, o COVID é sobre o quê? O ITIL é sobre o como. Como é que vou prestar este serviço? Como é que vou implementar o serviço? E o outro, qual é o serviço? Que serviço é que faz falta? Estão a ver? Logo aqui vimos claramente uma diferenciação entre a necessidade dos nossos stakeholders, que tem que estar endereçado ao governance. Lembrem sempre que projetos de, sei lá, criar um data center novo, fazer uma alteração organizacional. Isto tem a ver claramente com senior management. Projetos que têm a ver com a manutenção, conservação, upgrades, coisas do género, têm a ver com middle management. O foco do COBIT realmente tem a ver com senior management, enquanto o foco, se calhar, de um ITIL tem a ver mais com o middle management, tem a ver mais com a parte mesmo de delivery, está bem? É flexível o suficiente e é uma framework flexível porque está dividida por 37 processos. E destes processos temos 5 de governance, okay? 32 de management. Desde 96 que o COBIT existe, a sua última versão foi em 2012, em que foi gerado e foi criado, portanto, conseguiu-se integrar uma quantidade de boas práticas de outras ferramentas que a ISACA já tinha e gerou esta ferramenta extremamente poderosa que se chama COBIT-5. Gostaria de fazer ponto de situação, se até agora grande parte está tudo ok, alguma coisa que queiram referenciar, se podemos continuar, se alguém tem alguma questão. Ok, Pedro, obrigado pelo feedback. Oscar, boa. Ok, Raul. Ok, Américo. Então, Pedro. Muito bem, então vamos continuar. Ok? A evolução do COVID-5, portanto, foi esta a evolução. Uma ferramenta, a versão 1 em 96, tinha a ver com auditing. Ok? A forma. Portanto, grande parte as grandes consultoras, por exemplo, o Bruno vem da Deloitte, eu passei depois fui para a KPMG, eu também, já andei para portanto, grande parte fomos Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, portanto, Accenture, Capgemini, portanto, todos nós andámos um pouco aqui nestas áreas, neste auditing. Depois para o control, era de Young também, muito bem. Depois veio a parte de control, integrar na versão 2, integrar o control. Em 2000, management, portanto integraram com a área de realmente isto agora faz sentido, é que o management tem que estar envolvido porque há aqui poder de decisão, não é? Surge em 2005, 2007 duas versões, exatamente para poder integrar tudo o que tinha a ver com estas outras frameworks que a ISACA já tinha, ok? E que faria sentido era poder integrar. E tivemos, portanto, a versão 4 e 4.1. E por último, em 2012, tivemos a versão COVID 5, que congrega todo este manancial de informação e que tem o Governance of Enterprise IT. Portanto, logo aqui, a forma até como isto foi depois colocado foi exatamente isto. Não é?
Portanto, o governance do Enterprise IT. Está bem? Portanto, muitas vezes também conhecido por GEIT, Governance Enterprise IT, ok? Só pelas iniciais. O BMIS é o Business Model for Information Security. Okay? Pronto. Penso que se alguns de vocês tiver alguma destas questões pode perguntar, se não também pode pesquisar depois na internet. Por exemplo, o VAL IT tem a ver com o Value, Benefit, Realization of Delivery, não é? O value destes investimentos. Portanto, tudo isto está aqui relacionado. O COVID-5 agregou toda esta informação. Está bem? E agregou como? Isto é um framework extremamente simples de explicar. Tem imenso trabalho desenvolvido em cima dela. Imenso, mas imenso. Ok? Mas é fantástica a forma como é fácil de entender. É muito fácil de entender. Aliás, até há uns tempos atrás, nós até vou puxar aqui o slide anterior, até há uns tempos atrás, quando, por exemplo, numa formação tínhamos aqui uma parte que tínhamos que fazer, pronto, o upgrade da versão 4.1 para a versão 5. Agora já não fazemos, pronto, porque pronto, isto foi logo no início, 2012, 2013, 2014, ainda se fez alguma coisa nesta matéria. Pronto, agora já as empresas adotam o COVID-5, a versão 5 já ninguém pega por aqui, e os que estavam no 4, 4.1 já fizeram os upgrades para passar para a versão 5, já fizeram esses updates. Portanto, é uma formação, fundamentos é simples de o entender, a documentação traz praticamente tudo, é muito rica, é mesmo muito rica, as boas práticas, uma quantidade de coisas, está lá tudo definido, portanto, ajuda-nos imenso, está bem? E isto é uma das coisas. Ora, vejam, governance, alinhamento com o ISO e EC 38500. Portanto, esta parte, e vejam, Evaluate, Direct and Monitor, o qual nós chamamos EDM. Portanto, logo aqui, não é, neste topo, temos o Governance. Portanto, o Governance quer isto dizer que todo o nosso, não é, todo aquele C-Level tem que estar alinhado. Isto é quase como aqueles sistemas de gestão da qualidade. Portanto, implementa-se se o management da organização disser que sim. É que senão não se consegue dominar, não se consegue colocar uma política de recursos humanos, uma política de PMO ou de gestão de risco. Não se consegue implementar se aqui o governance, que é esta parte no qual nos processos referimos como EDM, o Evaluate, Direct and Monitor, porque é isto que faz o governance, não é? O governance de uma organização faz exatamente isto. Evaluate, Direct and Monitor. Está bem? Portanto, se eles não estiverem alinhados, eles não estão envolvidos, estão comprometidos com isto. É diferente. Quem vem do mundo Agile sabe a história da galinha do porco, portanto, é um bocado isso. Estão comprometidos com isto e não estão envolvidos. Depois, vejam como é que isto se integra. Por exemplo, a ISO ISI, que é a gestão de risco, ISO 31000, está alinhada também, porque a gestão de risco claramente tem que estar ligada à gestão de topo. Depois, logo um bocadinho abaixo, temos o Align, Plan and Organize, conhecido por APO, ok? E aqui, nesta área, entra claramente, é aqui que está o Project Management Office, pode ser o Prince2, pode ser o PMBOK, Guide, pode ser o IP, ok? Pronto. Bem, o IP é uma organização, não tem propriamente um guide, porque aí é mais a ISO 21500. TOGAF, estão a ver? Portanto, tudo isto aqui alinhado por aqui. Vejam como o ITIL, estão a ver Service Strategy, aqui no Align, Plan and Organize. Estão a ver como é que ele se complementa, por exemplo, como é que ele está aqui a complementar as pessoas. O COVID, já tenho uma formação de COVID. Não, estão a ver? Portanto, o COVID aqui dentro, esta integração do COVID com o ITIL, a versão 3 de 2011, ou com o ISO 20000, estão a ver, vem a partir do APO. A partir do APO até ao DSS, que é o Deliver Service and Support, estão a ver? Vem aqui Service Strategy, Service Design, Service Transition, que é aquela parte ali de um bocado da gestão de projetos, não é? Tem a ver ali com o BI, Build, Acquire and Implement. Por aqui só, não sei se vocês conseguem ver aqui com o rato, aqui o Build, Acquire and Implement. Portanto, é aqui que está o gestor de projeto, ok? É aqui que está o Service Transition do ITIL, mais ou menos, ok? Isto é representativo, está bem? Mas pronto, só para ficar mais ou menos com um certo alinhamento. Aqui em cima mais onde está, este aqui no APO é onde está mais o
o Project Management Office, portanto, as FIAs mais intermédias, está bem? Portanto, depois isto é por aqui abaixo, vem aqui ao Delivery Service and Support, portanto, é a entrega do serviço, do projeto, do resultado, portanto, está aqui. E depois, paralelamente, e faz um alinhamento de tecnologias de informação com a segurança, ISO 27000, onde tem aqui o Monitor, Evaluate and Access. Portanto, e o COVID-5 integra-se a ele. Portanto, não tem que fazer mais nada. Portanto, o COVID-5 e o COVID-5 está integrado, não é? Os seus processos estão perfeitamente alinhados, integrados ou integram estas frameworks. Portanto, isto é uma forma holística dentro de uma organização, não é? Portanto, vocês estão a ver que isto desde a área financeira, a área de recursos humanos, a área de engenharia, a área de research and development, tudo isto estão alinhados pela mesma bitola. Governance, management, as duas grandes áreas. E depois, cá em cima, EDM e depois vai, pronto, seguindo o resto aqui da organização. E temos o Align, Plan and Organize, Build, Acquire and Implement, Deliver, Service and Support. Paralelamente a estes todos, temos o Monitor, Evaluate and Access, que são 3 processos. Ok? Onde é que o COVID-5 alinha numa organização? Vejam. Ok? Deixo aqui uns segundinhos apenas de quase que, pronto, de reflexão. Ok? Vocês. Portanto, aqui os drivers, os objetivos, ok? Por exemplo, o Oxley, Basel II e outras tantas coisas, fundos de investimento, os mercados, portanto, tudo aquilo que são estes compliance, SOX, sei, tudo isto está aqui, okay? Tem a ver com esta framework também, que é o COSO, okay? Onde se espera que as organizações desenhem e implementem controles internos. Balance Scorecard, Balance Scorecard, também aqui. E o COVID, está mesmo, onde está aqui o governance de uma organização. Integra-se com tudo aquilo que nós vimos no slide anterior. Tem uma explicação que eu penso que é extremamente importante para ter uma visibilidade. Onde é que está o Business Analysis? Está ali no Governance. Onde é que está o Project Management? Está ali no APO, no BUY. Onde é que está o ITIL? Apanha ali aquelas 3 áreas, estão a ver? Portanto, baseia também aqui com ISO 9001 2000, ISO 27000, 27001, 27002, ISO 20000, portanto, este alinhamento todo, ISO 21500, que é de gestão de projetos, ISO 31000, que é gestão de riscos. Okay? Portanto, há aqui um alinhamento claro. E depois chega uma altura que temos os processos e os procedimentos. Pronto, os Quality Assurance Procedures, Security Principles, pronto, e também mais algumas coisas relacionadas com o ITIL. Tá bom? Bom, eu tenho visto aqui alguma atividade, uns a entrar, outros a sair, às vezes que devem ficar sem rede. Pronto. Está tudo bem, espero que esteja tudo ok. Eu vi o Pedro Almeida. Está ok? Ok, ótimo. Então lá, vamos embora. Vejam aqui o roadmap do IT Governance. Portanto, raise awareness and obtain management commitment. Portanto, não é involvement, é commitment. Não é? É como estas coisas agora da cibersegurança. Uma multinacional, a sede em Itália, Paris, aqui, envia primeiro um documento para o CEO da empresa em Portugal. O CEO tem que obrigatoriamente assinar aquele documento, a dizer que vai cumprir. Ele não se envolve, ele vai comprometer-se que aquilo é para cumprir. Só depois do CEO dizer isto é que eles libertam um package de processos, procedimentos, para o diretor da IT recepcionar e fazê-los aplicar. Ok? E agora como é que depois mostramos que isto realmente está aplicado? Não é? Portanto, é aqui que também o COBIT entra. É neste feedback, não é? Nesta retroação.
aqui eles põem solution, é como se fosse um bocadinho o scope, não é? Portanto, qual é o âmbito deste percurso? Mas isto está alinhado também, como nem na área de governance, está alinhado com business analysis. Business analysis usa muito mais este conceito de solution, está bem? Product solution, project solution. Portanto, primeiro, qual é a performance atual? O que é que gostaríamos de ter? Gap analysis, compliance. É isto que grande parte das consultoras fazem nas nossas organizações. E fazem, e não são às vezes as próprias organizações identificar e iriam identificar muito bem, mas tem que ser entidades às vezes externas para garantir também alguma unidade no processo e não há nenhuma influência no desenvolvimento disto. Com este assessment, desencadeia o quê? Uma solução. Go ou no go. Portanto, há várias soluções em cima da mesa, as que forem aceites transformam-se em projetos, no final vão ser implementados. Pronto. Projeto, não é? Portanto, já perceberam aqui três fases, não é? Três steps. Primeiro, a ideia, a concepção, a avaliação, a validação, o assessment, o feasibility study, tem tudo a ver com risk management professional, business intelligence, business analysis, COBIT, ISOs, portanto, tudo isto está aqui. Quanto mais coisas, quanto maior é uma organização, maior é este peso, não é? Passar por estes pedacinhos todos, até dizer go, no go. Go, no go do quê? Do projeto. Não é? É este processo todo, grande parte das organizações, antes de decidir que vai fazer um projeto, passa grande parte do seu tempo. E aos custos afundados, depois disserem que não, já os gastaram. Depois o que acontece nos cadernos de encargos é que a malta vai por ali adentro, faz o planning todo do projeto, portanto, decidem o que é e como é que não é, definem tudo e deixam ali um bocadinho antes da execução. Portanto, só não fazem reunião de kick-off porque ainda não escolheram o fornecedor. Né? A reunião de kick-off é quando todo o planning, primeira forma, não é todo o planning, existe planning suficiente para poder passar a execução. Então é quando na gestão de projetos, a reunião de kick-off é exatamente isto. Antes de haver execução na gestão de projetos, há a reunião de kick-off. Ok? Vendo que é um termo interessante e nós é uma reunião de arranque, é uma reunião, pronto, e utiliza-se isso às vezes, pronto, vamos reunir para falar sobre este assunto porque vai avançar e é uma reunião de kick-off. Bom, na gestão de projetos, o kick-off é exatamente nesta fase. Também é importante, mas só para vocês ficarem mais ou menos com esta noção. E no final do projeto, ele entrega isto às operações. Pronto, e as operações, por isso é que eu digo, nos projetos é fundamental que se envolvam as pessoas das operações. COBIT também, todos os processos estão com este alinhamento com o delivery, com o service. É importante, porque são estas pessoas que depois vão ter que cuidar disto, vão ter que perceber qual é que foi o conceito. Como é que isto foi desenhado, como é que isto foi tratado, porque vamos ter que o manter. Portanto, tudo isto é fundamental que as pessoas das operações estejam sempre envolvidas durante a fase do projeto. Pronto, uns são mais proativos, outros são mais reativos, mas estão envolvidos, o QB, para depois, quando é feito o handover, as coisas corram bem. Portanto, implementar a solução, isto tem sempre o quê? Pelo menos 3 passos. Implementar esta melhoria, porque se é que foi um processo de melhoria. Se houve um assessment, é porque vamos fazer alguma melhoria, ok? Monitorizar a implementação, portanto, a performance, não é? Porque se não há performance, provavelmente o processo não foi bem desenhado. E rever o quanto este programa realmente é eficaz. Reparem, nem todas as mudanças são melhorias, mas todas as melhorias são uma mudança, ok? Operacionalizar a solução. Portanto, criar sustentabilidade e identificar, a partir do momento que a gente vê que as coisas já estão no ongoing, em que as coisas acontecem, as pessoas estão comprometidas com o sucesso desse processo, então temos que começar a identificar novos requisitos de governance. Ok? Aqui uma visualização do PRM, Process Reference Model. Bom, também da gestão de projetos e estas coisas, é mais, não é? Isto é mais processos, portanto, o Project Management tem 47, de acordo com o PMI,
Este tem aqui 37, portanto divide-se aqui em 5 na área do governance, portanto EDM 01, 02, 03, 04 e 05, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance, portanto importante, Ensure Benefits Delivery, Risk Optimization, Resource Optimization e Stakeholder Transparency. Não vou ler todos os outros, mas ficam com o APO, ok, que tem 13 processos, o BAI, com 10 processos, e vejam, aqui no BAI, por exemplo, aquela questão que eu falava ainda há pouco, Portfólio Management, tem a ver com PMO, portfólio de uma organização, não é? Portanto, alinhamento estratégico. Onde é que está? No APO. Aqui está, o APO 05. Onde é que está a gestão do programa? Portanto, o portfólio é um conjunto de subportfólios, programas, subprogramas, projetos e operações. Porquê? Porque isto é isto que é o negócio de uma organização. Portanto, é este o nosso portfólio. Onde é que está a gestão do projeto ou do programa? No BAI, no Build, Acquire e Implement. Portanto, aqui no BAI estaria o gestor de projeto, não é? E o Senior Manager, o PMO, estaria aqui no APO 05. Por exemplo, o gestor de qualidade está aqui também no APO. O gestão de risco, a gestão da segurança. Deliver, Service and Support. Tem 6 processos. Okay? O Manage Operation, o Manage Problems. Service Requests and Incidents. Já sabem que o ITIL é muito claro nisto, né? Se há solução, então não é um problema. E depois temos aqui no MEIA, que é o Monitor, Evaluate and Access. O MEIA 01, aqui sim, Monitor, Evaluate and Access Performance and Conformance. Pode haver performance, mas pode não haver conformance. Evaluate and Assess the System and Internal Control. E Evaluate and Access Compliance with External Requirement. Portanto, isto é o que muitas empresas às vezes nos procuram. Olha, queria fazer consultoria em compliance. Portanto, compliance com o quê? Na área da banca isto é enorme. No setor financeiro isto é brutal. Ok? Portanto, ter isto aqui em grande consideração. Tá bom? Já temos aqui 37 processos. ITIL versus COVID-5. Portanto, COVID-5 foi a última edição, que já vos falei, desta framework do ISACA. Ok? Portanto, Delivering End-to-End Business View Governance of Enterprise IT, que reflete essencialmente um papel sobre as tecnologias de informação, criando valor para a empresa. É o what, que já falámos ainda há bocadinho, mas a seguir, e a nossa temática de hoje é exatamente esta integração, como é que se alinha o COVID com os objetivos estratégicos de uma organização. É isto que já vamos ver a seguir. O ITIL é mais focado no serviço management, portanto, dá guidance como implementar efetivamente estas soluções, o how. Portanto, para aqueles que às vezes ficam um bocadinho, isto é mais ITIL ou é mais COVID? Portanto, agora, penso ter sido claro e ter ajudado a esclarecer um bocadinho, ou bastante, ou suficiente pelo menos, para que vocês entendam o que é COVID, o que é ITIL, e que ambos se complementam. Se eu for fazer uma viagem, eu posso ver o Atlas, posso ter imensos livros, mas se a viagem é a Espanha, se calhar o mais provável é só ler Espanha. Pronto. Então o COVID é o Atlas, não é? Integra-se com as coisas, tem lá os frameworks, tem lá... mas se eu quero ir a Espanha, eu vou ler o de Espanha. Pronto, o ITIL é só o mapa, é só as coisas sobre Espanha. Pronto, é focado ali no how. Pronto, é sobre realmente onde eu vou estar. Todo aquele behavior que eu vou ter, não é? Quer seja a Espanha, seja a qualquer outro país, tem a ver com aquilo que o meu governance me está a dar, não é? Portanto, o COVID provides an overall high-level governance framework, que é aplicado praticamente a grande parte das organizações, sejam elas ONGs ou o que seja, não governamentais, grandes, médias, pequenas. Agora, há algumas coisas que, como viram, portanto, os processos aplicam-se àqueles que forem robustos, que sejam necessários. É sempre o conceito de processos. Em todas as frameworks é mais ou menos isto. Está bem? Em termos de frameworks é tudo isto. Tem muitos processos. Portanto,
há ali um conjunto, há um grupo de processos, há um seguimento, um alinhamento, não é? Há umas fases que os grupos de processos têm que se repetir, têm que acontecer, mas os processos acontecem só aqueles que são necessários, não tem que colocá-los lá todos. Já o ITIL cobre particularmente as áreas com um detalhe muito maior, não é? Nomeadamente o Service Strategy, Service Design, portanto são focos muito específicos. Às vezes tem pessoas que dizem, pá, não, e tal, no ITIL fazemos a transição e o Operation. Estamos a ter que fazer o design dos processos. Não, o cliente trouxe isso tudo, nós fizemos as transições. Isto acontece muito com os service desks. Okay? Isto acontece imenso. Usando os dois juntos, o COBIT e o ITIL, melhor. Tenho objetivos estratégicos, não é? Da minha organização. O COBIT dá visibilidade nisso, define esses objetivos, dá os inputs para KPIs. O ITIL pega naquilo, transforma, ok? Portanto, isto é fantástico. Portanto, eles não se contradizem, nada. Aproveita todos aqueles inputs, né, e outputs dos processos do COBIT e eles complementam-se. E funcionam extremamente bem. Então vamos entrar agora aqui numa parte, ok? Vamos entrar aqui numa parte que é, então, o tema de hoje tem a ver com a minha estratégia. Os meus shareholders, já percebi, sim senhor, aquela parte da pirâmide. Eu tenho os meus shareholders que delegam no CEO. Ele não tem todo o poder. Ele tem o poder que os shareholders lhe definiram. Pronto. Ele pega nesse poder e quer implementar uma política de fornecedores, quer implementar uma política de gestão de projetos, quer implementar princípios para definir uma política de gestão de projetos. O que ele vai fazer é exatamente como é que ele vai meeting stakeholder needs, como é que ele vai garantir boas práticas é que vão ser implementadas para garantir que isto acontece. Está bem? Portanto, são 5 princípios. Vamos ficar no primeiro, ok? Que, a meu ver, para além daquele slide que eu tanto gosto, que é o das integrações, dá uma visibilidade enorme destas integrações com todas estas frameworks que existem no mercado. Também já vos falei aqui, por exemplo, o princípio 4, Enable an Holistic Approach, é fundamental. O princípio 3 tem a ver exatamente com aquele slide, a integração destas frameworks. Portanto, estão a ver, de alguma forma, já tocámos aqui em mais algumas coisas. Também no princípio, falei aqui, separar o governance do management. O que é governance, o que é management? Portanto, já lá fomos um bocadinho. Okay? O Covering Enterprise End-to-End também garantir que toda a organização está comprometida com isto. Então falta-nos mesmo é perceber, e para mim, este é que é brutal, é mesmo brutal, e penso que aqui o COBIT é uma framework que se diferencia imenso de tudo o que há no mercado, mas de tudo, ok? E é exatamente sobre isto. Vou fazer agora o resto da minha apresentação, mas queria-vos dizer o seguinte. Se forem a www, por aqui, só escrever aqui, quem quiser, www.isaca.org, ok? Inscreve-se, é gratuito, não tem que pagar. É um processo que demora um bocadinho, ok? Porque isto está muito americano e eles têm lá desde o doutor até o soldado, está lá toda a gente. E depois de fazerem o registro, podem ir a COBIT 5, tem mesmo um tabulador que diz mesmo COBIT 5. Nesse tabulador de COBIT 5 tem o COBIT 5 Publications. E existe existe o documento de base, ok? É só esse, não é? Como não são membros, só fizeram o sign-in, mas é importante porque não vale a pena darmos aqui a copiar coisas e fecheiros, porque eles depois põem lá o nome no final de cada um de vocês, cada um tem a sua área, e quando faz o download eles põem lá o nome da pessoa, mas é gratuito, obviamente é o único documento que é gratuito, mas ficam com essa disponibilidade, está bem? Portanto, COBIT, portanto, isaca.org, cá em cima no canto superior direito, ao lado do nome, tem um sign-in. Nesse sign-in, se vocês não tiverem conta, pronto, criam a vossa conta. Depois, mais ou menos abaixo, a meio, onde por baixo de MyIsaca diz COBIT. No COBIT tem o Publications Directory. E depois lá no Publication Directory tem exatamente ali uma opção
de fazer o download da documentação do COVID-5. Pronto, o resto não podem fazer enquanto não forem membros, e para ser membros têm que pagar o membership, como é óbvio. Mas olhem que vale a pena, porque há imensa documentação, e especialmente para quem está a implementar estas coisas, ou vai começar a implementar, ou para quem trabalha na consultoria, que começa a fazer assessments e precisa de algumas coisas, tem realmente um manancial de informação importante, está bem? Para quem se dedica, nomeadamente a estas áreas e que depois faz disto de vida, é importante, pronto, é um investimento que têm que fazer se depois também querem facilitar também o vosso trabalho no dia-a-dia, está bem? E fazem download desta documentação. E eu estou-vos a dizer isto neste momento, muito provavelmente alguns de vocês estão a ouvir-me e já estão a fazer o registro, e agora estão-se a rir porque já sabem que é verdade. Porque os slides que eu vos vou mostrar agora, está bem, têm a ver com os anexos, com os apêndices. E os apêndices, então, é uma parte valiosíssima dessa documentação. E são esses apêndices que dão continuidade ao trabalho que nós vamos aqui fazer hoje um bocadinho, que tem a ver com o Meeting Stakeholder Needs. Está bem? É extremamente importante. Se alguém está a fazer isto agora online, só há aqui duas coisas, que é, eu vou mostrar isto, posso fazer isto com mais alguma calma, ok? Se vocês me forem dando feedback para eu não estar aqui às escuras, dizer, ok, espera um bocadinho, 1 minuto ou 30 segundos, a gente aguenta um bocadinho uns pelos outros o suficiente, o QB, para vocês verem a documentação, porque é importante. Eu penso que esta parte é extremamente valiosa, ok? Aliás, o primeiro dia da formação praticamente é explicar isto. É o stakeholder needs, fazer o enquadramento, com a organização, se vocês são notícia ou querem ser notícia, de que ponto de vista querem ver as coisas. Portanto, tudo isto é o primeiro dia de formação e falar nos 5 princípios. Está bem? Portanto, essa documentação, nomeadamente a parte dos anexos, dos apêndices, que até tem lá um exemplozinho para cada um dos apêndices. Portanto, é extremamente valioso. Portanto, eu no primeiro dia de formação, depois de me apresentar e fazer tudo isto, mostro exatamente, peço às pessoas para fazerem esta adesão ao chapter do ISACA. A partir daí, ficam com a documentação em sua posse, ok? É o que é suficiente, portanto, tudo é uma framework extremamente pequenina, ok? São 80 e tal, 90 páginas, já com os apêndices, se bem que no exame esta parte dos apêndices não sai, ok? Isto é a aplicabilidade, esta parte dos apêndices não sai. Portanto, só as outras 40 e tal, 50 páginas é que vão sair. Esta parte aqui não sai, quer dizer, a aplicabilidade, não vão pedir, vá ao apêndice B, ver, isto não, está bem? Isto não acontece, tá? Então, vamos lá ver o que é o Meeting Stakeholder Needs. Acho que já criei expectativa suficiente, não é? Para perceber então o que é o Meeting Stakeholder Needs. Como é que eu, então, alinho a minha estratégia, quem define a estratégia, o governance, como é que alinho a estratégia com as minhas necessidades ou com aquilo que o IT vai fazer. É agora que vamos ver. Princípio 1, Stakeholder Needs. Portanto, uma empresa, uma organização, temos aqui o Pedro, que é do município de São Pedro do Sul, portanto, tem imensos stakeholders. Quando a gente, por exemplo, consultor escreve, isto vai criar valor. Criar valor é um conceito muito subjetivo. Valor é o que o cliente decidir que é valioso para ele. E posso fazer nos projetos, a gente chama-lhe o OTOBOS, não é? On time, on budget, on scope. Eu fiz o projeto on time, on budget, on scope. No final, aquilo deve ser valioso para o cliente. Se ele o pediu e se eu cumpri, mas o cliente diz que afinal o resultado obtido não era, se for um resultado, ou o produto, ou o serviço, não era bem aquilo que ele pensou. Pois, olha, faça outro projeto. Não posso fazer mais nada. O autobus está cumprido. Portanto, quer dizer, se eu falhar uma das coisas que dei cabo das expectativas do cliente, agora, a sua expectativa foi criada por si. Eu gerei isto em on time, on budget, on scope. Portanto, o que é que significa criar valor? Isto é extremamente importante. É preciso, às vezes, que os clientes saibam dizer isso. E às vezes não sabem dizer. Mas pensam que disseram. E isso diferencia-se por aqueles clientes que se comprometem de Agile. O governance é about negotiating. Eu acho que é mais about collaborating. Ok? É verdade, é negociar, eu sei. Mas collaborating, a parte de ser colaborativo, tem muito mais interesse, porque hoje em dia havia aquela coisa de, eu há uns anos
Depois até vi um indivíduo com 2 relógios e 4 brincos a dizer que há o ser humano e há o ter humano. Eu dizia que há o ser e o ter. Pronto, não dizia o ser humano, não dizia o ter humano, mas dizia que há o ser e o ter. Dizia isto claramente. Hoje em dia, depois de um trabalho com a Harvard Business Review, hoje em dia é mais o sentir. Se as pessoas sentirem as coisas, isto tudo acontece. Portanto, já não tem a ver com o ser assim ou ser assado, ou com o ter, mas sim com o sentir. Ok? Portanto, governance is about negotiating and deciding amongst different stakeholders, values and interests. Vejam bem, o PMI criou nesta última versão do PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, tal como o BABOK, que é o Business Analysis Body of Knowledge, todos eles têm um forte enfoque no stakeholder management. E o stakeholder management, muito rapidamente, é uma matriz entre o poder e o interesse, o poder e a influência dos diversos stakeholders. Porquê? Porque é isto que depois diz aqui, e o Covid complementa isto muito bem. Porque diz assim, o que é valor para cada um deles? Para um, está bom, já está. Não, eu só queria uma linha no Excel, não, eu só quero esta linha. Não. Para outros, não, isto tem que ter um software, tem que ter uma app, tem que dar não sei o quê, tem que estar não sei quê, e tem que estar para o iPad, e tem que ser também para o Android e para o Windows Mobile. Para outros é só minimalismo. Tem que se perceber, não é? Porque senão gastamos mais tempo, mais dinheiro e no final demos imenso e a pessoa diz, obrigado, sim, mas esta parte do sim, mas não façam nada e vão ver as expectativas das pessoas, a motivação a ir por ali abaixo. É simples, não façam nada e vem tudo a acontecer. A desmotivação é brutal. Para criar motivação, gasta-se milhões numa organização, está bem? O governance também deve entrar em consideração exatamente com esta questão dos benefits, os resources, e resources, lembra-se que recursos aos acumuláveis e os não acumuláveis. Acumuláveis, é instrumentos financeiros, equipamentos, materiais, mas os não acumuláveis é o tempo. Tudo é tempo. Não é? Tempo é dinheiro. Para muitos, eu mando-lhe um mail. Recebi isto, mando para aquele, mando-lhe um mail. O tempo que isso consome, se pegar nisso tudo e não traduzir em dinheiro no final do mês, ou no final do dia, quer dizer, isto é extremamente complexo, não é? Portanto, e às vezes muita gente não tem esta necessidade. Eu pego e mando um mail. Isto não custa nada, é só pegar e mandar um mail. Aí nós também temos de tomar estas decisões do risk assessment. Que riscos é que tem? Quando a gente operacionaliza um negócio, as pessoas começam a mandar e-mails, começam a pedir coisas e depois eu não consigo fazer mais nada. Qual é o modelo que sustentabiliza isto para quando as pessoas começarem? Quando isto for, às vezes as empresas têm ideias que são muito interessantes, mas depois não vamos a jogo. Não vamos a jogo porque se formos. Às vezes costumo dar, e como estive na indústria farmacêutica, costumo dar este exemplo. Na farmácia, oferecemos a medição da tensão arterial. Coisa fácil de ver no dia a dia. O farmacêutico vai lá uma pessoa, assim, mede a tensão arterial, 2 dedos de conversa, vende-lhe uma aspirina, mais aqui, mais ali. Se começar a ter fila as pessoas para medir a tensão arterial, ele não é fazer daquilo um negócio. A questão é que ele já não consegue atender aquilo, onde ele tinha uma margem interessante de vender um antibiótico ou uma coisa com um shampoo, que ainda é maior, não é? A margem. Então o que é que ele faz? Põe uma máquina de causa automáticas, punha 50 cêntimos e desenrasca-se. Portanto, estão a ver? Portanto, estas decisões são extremamente importantes, não é? E as empresas às vezes têm que tomar decisões destas. Vou a jogo ou não vou, porque se depois isto me enche o helpdesk ou o service desk, eu entro em ruptura. E não dá para contratar mais pessoas porque o modelo de negócio não permite a contratação de mais pessoas. Portanto, tudo isto, para cumprir estes stakeholder needs, há aqui muitas temáticas à volta disto. Para cada solução ou para cada decisão, temos que avaliar para quem é que são os benefícios, quais é que são os riscos envolvidos, o que é necessário para garantir que isto funciona bem. Que eu também monto um sistema e depois tenho 1000 assinantes, mas não tenho sistema que aguente 1000 assinantes. Portanto, estou a prestar um mau serviço. Todos vocês já viram isto em algum sítio.
Então, o princípio 1. As empresas existem para criar valor para os seus stakeholders. Isto é uma frase assim um bocadinho, não é? Um bocadinho forte. Muita gente diz, não, a empresa é para dar dinheiro, é para... Não, isso é um resultado, não é um objetivo. É um resultado. Isso é um resultado que advém do esforço, da dedicação de muitos dos colaboradores. Portanto, as enterprises exist to create value for their stakeholders. Então, os stakeholders, aquele drive que falámos no início, não é? Há um stakeholder need. O governance objective é pegar nessa necessidade, quer dizer, se há uma necessidade, é porque isto tem valor. Agora, só temos é que decidir se depois vamos a jogo ou não. E como é que decidimos isso? Que benefícios é que vão ser realizados com isto? Não é? Há organizações, hoje em dia já dá para fazer virtualização do telemóvel. Olha, estes megas é para si e estes é para a organização. Portanto, aqui você mexe, já dá para fazer. Qual é o benefício? Olha, não é nenhum, porque as pessoas da organização são responsáveis, a sua ética, a sua responsabilidade social, profissional, o seu comportamento, o seu behavior, até hoje não houve que ninguém infringisse o que quer que fosse. Não quer dizer que um dia não aconteça, mas até hoje nunca foi infringido. Não vemos um benefício em fazer isto. É verdade que tudo caminha para que sejamos mais tentados a pisar o risco, a ultrapassar aqui algumas coisas. É verdade. Organizações, como por exemplo, vou dar aqui este exemplo aqui deste amigo do Pedro Almeida, um município. Pedro, se não for um bom exemplo, diga-me, está bem? Mas um município, tem imensa gente a trabalhar, imensa gente. Quer dizer, tem que ter uma política, obviamente, eu não consigo garantir, portanto, é verdade, é verdade. Empresas extremamente grandes, outro colega aqui, o José Mendes, no Instituto Nacional de Estatística, portanto, quer dizer, imensa gente que não se conhecem uns aos outros, se calhar, às vezes. Como é que a gente faz com que isto não seja intrusivo, dê apoio, tudo isto temos que ver qual é o benefício que isto vai realizar para as pessoas internas e externas, que são os stakeholders, não é? Como é que eu otimizo o risco? Tudo tem um risco, que eu não consigo eliminar o risco a 100%. Isso não se consegue. Às vezes o risco... reparem, existem 7 estratégias. Há livros que dizem que são 6 estratégias, porque há uma que tanto existe na parte dos riscos negativos como dos riscos positivos, ou seja, das ameaças ou das oportunidades. E essa estratégia chama-se... Alguém sabe? Sem ser o Oscar. O Oscar já sei que sabe, de certeza absoluta. Accept. Há uma gestão de risco, uma estratégia de gestão de risco que é accept. Pode acontecer, pois pode, mas não é por isso que eu não vou sair à rua. Pode sim senhor. Mas... Portanto, o accept tanto dá para o risco positivo como para o risco negativo. É aceitar. Portanto, mas temos que fazer esta otimização. Isto não é só dizer aceitar. Tem que saber o que é que está em jogo, não é? E depois fazer um resource optimization. Muitas vezes, há uns anos atrás, e todos nós temos isto bem consciente, tem que se reduzir custos. Como é que se reduz custos? Despedem-se pessoas, faz não sei o quê, faz não sei quantos, toda a gente é muito criativa. Eles não são consumidores depois do seu próprio produto. Como têm benefícios, trabalham dentro da organização, não passam por isso. Eu há uns tempos fiz uma experiência com uma organização, exatamente nesta orientação de alinhamento de princípios com o COVID e mais algumas coisas, foi muito interessante. O CEO montámos uma estratégia numa das lojas do grupo. Ele pegou no management team, chegámos lá, uma manhã, o CEO, olha, os senhores que estão aí nas operações, importam-se de se afastar dos seus postos de trabalho. As pessoas ficaram muito surpresas. Os senhores managers não se importam de tomar as posições destes colaboradores. Os colaboradores, faz favor, dão apoio e alguma formação, se dão algum assist aqui aos managers. E agora faz favor de atender o público. E os nossos clientes, que são estes que nos pagam o ordenado, são estes que nos mantêm no ativo. São estes que garantem a execuibilidade e a existência da organização. E há uma regra. Não podem usar o telemóvel, ok? Portanto, não vale a pena tornar lá para o back-office a pedir para alguém vos desenrascar, porque vocês estão exatamente na mesma situação como os outros colaboradores. Quer dizer, não é bem na mesma, né? Porque vocês têm mais know-how do que estas pessoas estão aqui, né? Neste momento a fazer isto. A experiência foi riquíssima. Houve imensos haha moments, ok? Houve diretores a dizer que, eu ia jurar
que isto existia. Eu não encontro, mas isto eu tenho certeza que isto existia em algum lado. Isto é valiosíssimo. Estão a ver, as organizações sentem imenso valor com estas experiências. Agora, é óbvio que, mais uma vez, isto acontece porque o CEO teve o commitment, porque alguém dos shareholders diz que, epá, nós temos que passar de um determinado revenue que estamos a ter e já fizemos imensas coisas. Obrigado, Paulo. Portanto, temos um revenue de imensas coisas, mas eu quero criar um revenue mais poderoso que este tenho, porque eu faço imensas coisas, mas não tenho mais revenue. Portanto, como é que eu crio mais revenue? E todos os estudos, Harvard, London Business School, Barcelona, todas as grandes MBAs, todo o mundo dizem, isto é só com o comportamento das pessoas. Você só lá vai se as pessoas dentro da organização sentirem a organização. Mas como é que eu faço isto? Isto vai demorar anos. Pois vai. Isto é um caminho. E o caminho faz caminhando. Isto não há volta a dar. Bom, então este Resource Optimization é isto. Está bem? É este caminho. Portanto, como é que eu posso fazer mais com menos? Não, eu vou fazer mais que os que cá tenho, mas vou fazer muito mais. É um bocadinho um conceito, isto não vem assim escrito lá na documentação da ISACA, mas é um entendimento que eu tenho, pronto. É o meu entendimento, o Lourenço. Se não for o vosso, eu compreendo e aceito e respeito. Não é? Aliás, os teus projetos, há 3 coisas que não se envolvem. Política, religião ou desporto. É 3 razões pelas quais existem os grandes problemas no mundo, na sociedade. Respeito, não seja essa a visão. Eu tenho esta visão exatamente porque business analysis, risk management, project management, service management, vision, strategy, pronto, um bocadinho com isto que fui aprendendo pela minha carreira profissional, o que vou aprendendo com todos estes colegas e alguns que, ainda agora o Paulo Gonçalves saiu, um colega que também já trabalhei com, pronto, quer dizer, é aqui que vamos adquirindo estas experiências, está bem? Vou aprendendo com vocês, portanto, e depois vou tirando os meus aha moments, vou tendo as minhas ilações, e é isto que estou hoje aqui a passar. Não tenho estado de acordo, mas o conceito que o COBIT traduz, não é? É isto, com todo este valor que eu acrescentei da minha visão, está bem? Continuando. Portanto, questões aos internal stakeholders. Como é que eu tenho mais valor utilizando o IT? Como é que eu faço gestão da performance do IT? Como é que eu posso explorar, portanto aqui está um risco positivo, não é? O exploit, o enhance, novas tecnologias para ter mais oportunidades estratégicas. Como é que eu posso melhorar a infraestrutura, o conhecimento do meu IT? Tudo isto são questões aos stakeholders internos, são extremamente importantes. Mas quem paga isto, muitas vezes, não é? Quem paga isto são os stakeholders externos. Portanto, convém que a gente, muitas vezes, uma das estratégias é nós. É preciso implementar uma determinada aplicação. Se eu for ter com o CEO dizer que quer dinheiro para implementar esta aplicação, ele diz que não tem interesse. Se eu disser que houve um estudo que diz que os nossos clientes viam ou aumentavam, ou viam um benefício com o uso desta aplicação, que também serve internamente, então se calhar já conseguimos fazer ponte e fazer com que isto aconteça. Questões aos external stakeholders. Como é que eu sei que, por exemplo, as operações são seguras e de confiança? Olha, nós estamos certificados ISO 27000, não sei, Santa Casa, não é? De Lisboa. Penso que a Santa Casa Misericórdia. Eu aqui não tenho dados suficientes para dizer, mas a Santa Casa tem a parte de jogo online, está certificado ISO 27000. Okay? Como é que eu sei que a enterprise, que a organização é compliant com os rules and regulations? Existem processos, normas, políticas, sim senhor, existem, estão aqui as evidências, estão aqui as auditorias, as monitorizações, ok? Mas isto vale o que vale, como já vos disse, não é? Temos aí um caso na praça recente que é exatamente, eles têm tudo e tudo correu mal. Behavior, ok? Depois existem, dentro da performance do COBIT, existem também os enablers, ok? Ou os facilitadores, para que estas coisas sejam implementadas, sejam... né? E um deles tem a ver exatamente com isto, ok? O behavior, skills. Como é que eu sei que a organização mantém de forma efetiva o sistema de controle interno? E outras tantas questões podiam-se colocar aqui. Está bem? Portanto, é isto. Quando a estratégia não sabe o porquê, é preciso saber o porquê. Porquê
que eu preciso disto? Porquê que isto faz falta? Está bem? Portanto, eles têm que saber exatamente o porquê. Como fazem? E o que fazem? Epá, fantástico. Eu acho que todos vocês, todos nós, eu próprio, eu faço isto porque, isto acontece porque, eu sou melhor porque, eu sou pior porque, epá, toda a gente sabe o porquê. Como o outro fez, eu faço, como... Epá, fantástico. Why é exatamente, não é? Aquilo que nós realmente temos que garantir que os outros também vão nesta jornada connosco, não é? Então, vamos transformar o stakeholder needs em objetivos da organização. Para isso, existe dentro da framework do COBIT uma coisa que se chama Goals Cascade. Esta Goals Cascade tem a ver desde que há um driver, sei lá, uma mudança tecnológica, uma evolução tecnológica, não é? Uma alteração na organização, portanto, isto é o que nos influencia a necessidade de fazer alguma coisa. Estes stakeholders têm needs, nós avaliamos isto, transformamos isto no why, qual é a pergunta, qual é o ponto de interrogação, ok? Então isso é o apêndice D do COVID-5, já lá vou com vocês. Transformamos isto num objetivo organizacional. No apêndice B, transformamos isto num objetivo orientado ao IT. E com o apêndice C, transformamos isto num facilitador, num objetivo que é facilitado pelo IT. Ok? Por um processo nosso. Portanto, tudo isto, a framework da COBIT, permite-nos fazer esta jornada toda. Ok? E vou fazer um exercício com vocês, para vocês verem. Portanto, o COVID-5 Goals Cascade transforma exatamente o stakeholder need naquilo que a organização tem que implementar para garantir que esta necessidade existente na organização está a ser colmatada pela nossa organização. As boas práticas estão aqui implementadas. Ok? E temos inputs, outputs e temos métricas. Querem ver como? Já a seguir. Até aqui. Alguém quer colocar alguma questão? Há aqui algum ponto? Ou posso seguir para vos mostrar como é que isto se aplica? E se alguns de vocês já tiverem a documentação? Eu já estou a dizer que é o apêndice D, figura 4, apêndice B, figura 5, apêndice C, está bem? Mas eu tenho aqui os print screens todos, depois vocês seguem aí pela documentação, está bem? Ninguém? Está toda a gente bem? Ok, vamos continuar. Balance Scorecard, 4 dimensões. 4 dimensões. Financial. Segunda, Customer. Terceira, Internal, orientados para a nossa organização. Learning and Growth. Sim, também é importante, ok? Estão a ver? O COVID é completamente transversal a toda a organização. O Enterprise Goal tem aqui 17, ok, pontos que se relacionam com o Governance Objectives com este Benefit, Risk Optimization e Resource Optimization. Os P's é de Primary e os C's é de Secondary. Ok? Os S's, desculpem. Vejam que temos, por exemplo, aqui o 4, Compliance with External Laws and Regulation. Isto tem a ver com Risk Optimization. Isto tem a ver com Risk Optimization. Outros de vocês pode ser, sei lá, por exemplo, agora vocês escolhem o vosso. Compliance with Internal Policies. Tem a ver com Risk Optimization. Cliente. Agile Responses to a Changing Business Environment. Atenção que isto Agile não tem nada a ver com a Scrum Alliance, ou Agile Alliance, ou a Scrum Org. Não tem nada a ver com isso, hein? Atenção. Esta palavra aí mesmo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto tem a ver, inicialmente, com a realização de benefício para o cliente. O cliente chega ali, tem uma necessidade, e o outro diz, pois é, está bem, mas eu não faço. Ok? E tem o Secondary, que é um Resource Optimization.
Tá? Portanto, isto são 4 dimensões, que já vamos ver onde é que elas estão agora aplicadas, e que estão diretamente ligadas de forma primary e secondary com esta relação que vem daqui de trás, que eu vos mostrei aqui, do Governance Objective, que é o que? Value Creation. Ok? Américo, alguma coisa? Oh, Américo. Pensava que era uma questão, uma dúvida. Tá bom. Então vá, tudo bom. Obrigado, Américo. Ok? Mas olha que não falta muito, Américo. Eu posso acelerar um bocadinho mais, se for caso disso, para ajudar tu, mas agora aqui é importante que percebam aqui a forma como isto funciona. Então, primeiro passo, anexo D. Qual é que é o anexo D? É vir aqui onde diz Stakeholder Needs. Estão a ver? Primeiro step, aqui no lado esquerdo, na coluna, diz Stakeholder Needs. É pegar nas perguntas e ver qual das perguntas, ok? Ver qual das perguntas, não é? Endereçadas é que vocês querem dar resposta. É que estão alinhadas com o Stakeholder Needs. Escolhi aqui uma, ok? Escolhi aqui uma só por exercício meramente académico para vocês verem. How dependent am I on external providers? How well are IT outsourcing agreements being managed? How do I obtain assurance over external providers? E a pergunta é a questão que se coloca. Okay? Os meus stakeholders colocam esta questão. Epá, sim senhor, houve benefícios, as pessoas, epá, eu sou um péssimo gestor, a organização não tem, epá, não é capaz de gerir isto melhor. Externalizamos, pegámos nas pessoas, chamámos uma grande empresa aí do mercado, colocámos as pessoas nessa empresa, onde eles têm, epá, políticas de desenvolvimento de carreira, epá, têm essas coisas todas, pronto. E são as mesmas pessoas, só que já não trabalham para nós, trabalham para esta entidade externa. Agora, como é que eu garanto que estou realmente, né, que este serviço, que este contrato está a ser bem gerido? Como é que eu posso ver o assurance, okay, destes meus external providers? Esta é a pergunta que se coloca. Portanto, primeiro passo, ver o stakeholder needs. O segundo é ver qual é o mapeamento do stakeholder needs com as perguntas que aqui estão. Pode haver mais, está bem? Pode haver mais perguntas. Mas há aqui um conjunto delas que já dá este apoio. Olhem, por exemplo, esta pergunta toca aqui em 3 aspectos. No 3, no 4 e no 10. Viram ainda há pouco, vou voltar atrás só um bocadinho. 3, 4, aqui o 4, tem a ver com o quê? Com o Balance Scorecard, com a dimensão que é o Financial. O 4, Financial. O 10, Customer. Optimization of Service Delivery Costs. Estão a ver? Portanto, peguei, mais uma vez, voltar aqui ao seguimento. Peguei no meu Stakeholder Need, qual é a pergunta? Qual é o why? Porquê? Está ali. Agora, vou aqui, portanto, vi isto na vertical, aqui no Stakeholder Need. Agora na horizontal, vejo quais são onde eles coincidem e vou escolher o 3. E olho cá para cima e diz assim, Manage Business Risk. Safeguarding of Assets. Olha, é exatamente este 3. Se eu andasse aqui para trás um bocadinho, do Financial, não é? Aqui. Tem exatamente a ver com Manage Business Risk, Safeguarding of Assets, Primary Risk Optimization, Secondary Resource Optimization. Hein? Este framework teve estudos na Alemanha, houve imensos estudos, imensos surveys para chegar a estas conclusões. Hein? Está muito bem feito, muito. Isto é valiosíssimo. Bom, neste momento eu já consigo endereçar o meu stakeholder needs a uma destas perguntas. Portanto, eu pego num business case, vejo qual é a questão, ou pego num relatório
um assessment ou de avaliação, de uma consultoria, de uma auditoria, pego naquela necessidade, transformo esta necessidade no quê? Nisto. Agora sei que isto é o Financial Dimension. 3. É nesta dimensão que eu quero analisar, é na dimensão financeira. Então aqui, não é? Estou a ver aqui Manage Business Risk. Anexo D. Já cheguei a um objetivo. O que é que eu faço com isto? Pego neste 3 do anexo D e tenho outro Balance Scorecard que vou analisar a seguir. Já tem as dimensões compostas um bocadinho de forma diferente. Reparem, enquanto um tinha a ver com, vejam aqui este scorecard, tinha a ver com Governance Objectives, não era? O segundo Balance Scorecard sai dos Governance Objectives, que é o Enterprise Goal, estão a ver? Para o IT Related Goals. Então vou fazer este mapeamento. Volto aqui a este cenário. Estão a ver? Portanto, tivemos no Enterprise Goal, portanto, viemos aqui do Stakeholder Need, do anexo D, para saber qual é o Enterprise Goal que estamos a falar. E é 3. Escolhemos este. Dimensão financeira, 3. Risk Optimization. Ótimo. Agora vou transformar este objetivo da organização em objetivo do IT. Portanto, vou passar de uma dimensão para outra dimensão, mas do anexo D para o anexo, ou para o apêndice B. Portanto, estamos aqui, ok? Primeiro passo, segundo passo e 3. É isto que estamos à procura. Manage Business Risk. Pego neste 3, coloco aqui. É este que eu estou a procurar. Então agora, o primeiro passo é vir aqui na vertical onde é que é Primary. E o que é Primary? Primary Goal. Olha, Primary Goal tem a ver com Manage IT Related Business Risk. Se eu descer mais um bocadinho, ele também é Primary, por exemplo, se for na dimensão, no internal, com Security of Information Process. Portanto, se eu quiser continuar na dimensão financeira, fico aqui através do Manage IT Related Business Risk. Se eu quiser ver outras dimensões, onde seja Primary Goal, vejam que há aqui mais Secondary Goals, está bem? Há aqui outros. Mas eu, para já, se quero implementar um processo de boas práticas, o melhor é ir para os Primary Goals, não é? Então, posso escolher este, por exemplo. Vejam que no Customer, e já tínhamos visto isso, neste caso aqui não tem Secondary, e já tínhamos visto isso anteriormente, e depois temos outro Primary aqui no Internal Dimension. Vamos escolher, uma vez mais, aqui o 4 Financial, portanto este 3, que veio lá atrás, portanto a pergunta deu origem a 3, que foi um Enterprise Goal, este 3, mapeado, vai dar origem a um IT Related Goal, que é o 4. Estão a ver? 3, venho da vertical, toca num Primary Goal e digo que é 4, que é no Financial Dimension. Estou a ser claro com isto? Está toda a gente a acompanhar bem? Ok? Parece que sim. Ok, boa, Pedro. Ok, ainda bem. Portanto, Business Need, Enterprise Goal 3. Portanto, o Business Need era aquela questão. Tinha a ver do ponto de vista financeiro. Deu um Enterprise Goal que é 3. O Enterprise Goal vai dar um IT Related Goal que é 4. Ainda no seguimento financeiro. Então agora vou para Canexo. Portanto, D, B, vou para o C. Aqui estou eu. Também pus aqui o 10, caso algum de vocês gostasse antes por esse. Então o 4, mais uma vez vejo aqui na vertical, o 4, não é? Que é um IT Related Goal. Agora vai ser o quê? Um IT Related Goal Process. Agora vai ser um processo. Então como é que isto acontece? Este 4, estão a ver, vou seguir, vou descer, estão a ver, vou aqui do 4, não é? Vou aqui descer, venho aqui pelo, estão a ver? Toca aqui num que é o EDM. EDM 03. Isto EDM é aqui, é Governance. Evaluate, Direct and Monitor. Portanto, isto toca no processo EDM
3, Ensure Risk Optimization. Mas tem mais. Por exemplo, no APO, que já é Management, toca aqui no Manage Suppliers. Pode, não é? Então estão a ver. Vejam bem, aquela pergunta, aquela questão que estava interessada, aquele why, aquela questão interessada, deu origem a um Enterprise Goal. Esse Enterprise Goal foi mapeado com um IT-related goal. E este IT-related goal diz que são necessários estes processos para dar suporte àquele stakeholder needs. E que processos são esses? Eu agora podia fazer estes, todos onde estão P, podia tentar fazê-los todos. O EDM, o Ensure Risk Optimization, o Manage Suppliers, o Manage Risk, o Manage Security. Deus Henrique, obrigado. Está bem? Se fosse o 10, se eu tivesse ido naquele caso pelo 10, tinha aqui mais uma vez também o Ensure Risk Optimization, o EDM03, mas já tinha como principal primary goals o Manage Risk e o Manage Security. Está bem? Portanto, eu neste momento fiquei a saber quais os processos que dentro da minha organização tenho que desencadear. Eu antes, se me pedissem isto, sinceramente, começava a desenhar um processo um bocadinho ad hoc, não é? Experiência, como é que é a cultura da organização, tentar não ser intrusivo, tentar que as pessoas... há aqui uma quantidade de considerações. Mas não ia chegar àquilo que vos vou mostrar agora a seguir. Oscar, tá? Ok, boa. Tá? Então veja, o EDM 03 tem um description e um propose. Eu sei que esta parte agora custa muito, mas fica aqui uma... mas não custa assim tanto. E é só o primeiro, depois os outros isto é um instantinho. Ok? Enquanto a gente percebe aqui a dinâmica, depois isto fica. O EDM 03 tem um description e um propose. Vejam bem, portanto, o processo está feito. Eu não tenho que mexer. Está quieto, não faças nada. Está feito, está aqui. Portanto, olha para o EDM 03. Queres fazer o processo, queres implementar. Implementar é que é depois a dificuldade. Obter as métricas é que é a dificuldade. Não é? As métricas também estão cá. Capturar esta informação. Gathering. Collecting. Collect requirements. Ok? Que é para depois poder fazer projetos com isto. É que é difícil. Mas aqui é que está depois o valor. Então o EDM 03, isto está feito. Ok? Isto está feito. Diz que o Process Description ensure that the enterprise risk appetite and tolerance, isto também vem da gestão de risco, da gestão de projetos e da gestão de risco, are understood. Qual é a tolerância da minha organização? Quanto é que a minha organização está disponível a assumir de risco? Estão a ver? Há organizações que dizem, não, a nossa organização internacional, com garantias bancárias, em projetos megalómanos, nós temos uma tolerância ao risco de 5%. E 5%, quer isto dizer, quando eu vou ter que fazer depois o projeto, tem que ter redundâncias disto, daquilo, não é qualquer pessoa para qualquer função, tem que ser a pessoa para a função, e temos custos avultadíssimos, mas queremos ter 5% de tolerância ao risco. Isto tem custos muito elevados. Quando se explica isto ao management, é aqui que começam a tomar decisões. Estou a ver, accept. Pois, então se calhar melhor é termos um risco de 10%, 15%, 30%, 18%, 20%. Porque se eu for para os riscos de 2, 3, 4, 5%, não é? Quanto é que isto vai custar à organização? As organizações não têm capacidade para isso. Não é? Há organizações que estão expostas ao risco, porque se tiverem que fazer investimento num data center e nisto e naquilo e naquilo outro, quer dizer, são milhares. Hoje em dia há soluções, felizmente, grande parte de vós que até que estão aqui a assistir ao webcast, grande parte de vocês tem soluções muito interessantes. Na cloud, existem coisas muito interessantes, ok? Isto Big Data, não sei o quê.
Está aqui já tem. O Process Proposed Statement tem a ver com ensure that IT-related enterprise risk does not exceed risk appetite and risk tolerance. O impacto do IT risk to the enterprise value is identified and managed and the potential for compliance failures is minimized. Eu trago aqui este tema exatamente da gestão de risco, porque eu desde setembro, outubro do ano passado, tem sido um boom enorme da gestão de risco. Tem sido um boom enorme, toda a gente, a gestão de risco e porquê e tal. Tem sido enorme. Então, na formação de gestão de risco, embora às vezes é mais orientada na gestão de projetos e na gestão de serviço, de delivery e project, mas alinho sempre um bocadinho com isto aqui, com o governance, não é? Tem que estar alinhado, porque uma gestão de risco só acontece se o governance estiver cá, se não tiver, vocês... quer dizer, é uma gestão de risco, pronto, é para vocês e para aqueles que vocês podem controlar, de alguma forma, mas os outros não é? Portanto, Goals and Metrics. Ora, fantástico. A framework já nos diz objetivos, thresholds. Olha as métricas. Level of alignment between IT risk and enterprise risk. Agora é procurar o valor. Isto tem que ser mesurável. Mas estão aqui as métricas relacionadas. Há organizações que já têm dados para isto. Há outros que não têm, vão ter que criar. E é aqui que está o trabalho. O número de potential IT risks identified and managed. Qual é o rate do Risk Factor Evaluation? Outro goal, Enterprise IT Management, Managing Critical IT-Related Enterprise Risk Effectively and Efficiently. Quais são as métricas relacionadas? Aqui estão elas. Portanto, isto já está feito no processo. Estou a implementar uma coisa destas, um COBIT, identifico, portanto, a necessidade que a nossa organização tem, sei lá, fiz uma fusão com outra empresa, era bom que todos nós alinhássemos os nossos contratos de outsourcing. Isto é para gerir o quê? Risco e otimização de pessoas. Ora, aqui está o processo do COBIT, mas começa pelo governance, o EDM 03. O EDM 03 diz o quê? Está aqui. Então, quais é que são os objetivos desse processo e as métricas? Estão aqui. Então, eu não tenho que escrever, é que habitualmente pedem para escrever tudo. Não, está aqui, está feito, é isto. Tenho que encontrar agora. Quando faço os assessment é que vou recolher os dados para te pôr aqui. Aí já não é bem os dados, mas pronto. Ok? A seguir, por exemplo, practices, inputs, outputs and activities. E isto é brutal, vejam bem. É uma governance practice, inputs do APO 1201, que é o Emerging Risk Issue Hand Factors. Vai dar um output, por exemplo, para o APO 12.03, que é o Risk Appetite Guidance. Também, fora do COBIT, é o Enterprise Risk Management Principles. Risk Management Professional, whatever, que tem a ver com Approved Risk Tolerance Levels, Evaluation of Risk Management Activities. E agora vocês dizem, mas que atividades? Fala-se aqui atividades. Está aqui, está já, é já a seguir. Determine the level of IT-related risk that enterprise is willing to take to meet these objectives. Mas isto é um bocadinho mais do mesmo, mas agora em verbos. Determinar, avaliar. Exatamente, é como a gente na gestão de projetos faz as WBS. As WBS é uma representação gráfica. Aqui é os verbos. Avaliar, determinar, identificar. Isto é os verbos, é a mesma atividade. Isto é a atividade. E está aqui descrita. Então o que é que nós, em resumo, para ver, e agora gostaria que pelo menos os que estão ainda ligados me dessem feedback o que é que nós tivemos? Um IT Goal, foi 3, passou para um Business Goal, que é 4, passou para um COBIT IT Process, que é o EDM 03. Por sua vez, tem KPIs. Por exemplo, sei lá, o Number of Business Disruptions due to IT Incidents. Ok? Foi isto que eu fiz. Passei estes processos todos. Está bem? Dá para dar aí um feedbackzinho rápido, se a favor, dizer, ok, fiquei alinhado o conceito, percebi a mecânica. É que é preciso perceber a mecânica deste processo. Isto é mecânico, ok? Não tem grande ciência.
lembrem-se que no final há 2 documentos sobre Business IT Strategy que eu tenho aqui para vos deixar, com o meu colega depois aqui das operações, está o colega a colaborar, vai disponibilizar. O que é que isso quer dizer, Pedro? A mecânica, mas não entendeu o funcionamento ou... ok, pronto. IT Service Management Initiative. Successful IT Service Delivery to enable business strategy requires o quê? Tem que ter um business ownership. Direction. Customer. Espera aí. Yeah. Ok? Isto quer dizer que tem que haver um Enterprise Strategy, Business Goals for IT. Daqui tiramos os IT Goals. Depois existem os Capabilities, ou seja, o Enterprise Architecture for IT. Isto tem que se fazer com alguma tecnologia e que tecnologia que existe e que de forma, não é? Sei lá, por exemplo, o Estado tem o Instituto de Informática ou aquilo agregou uma quantidade de coisas, até, penso assim, de forma resumida, agregou uma quantidade de coisas, tem imensas coisas, os clientes, todo o resto precisa de mais coisas, que coisas é que precisam, o que é que podemos oferecer, o que é que há para entregar, o que é que não há, o que é que já existe, o que é que temos, o que é que podemos melhorar. Portanto, tudo isto é extremamente complexo, como é que avaliamos isto tudo. Estes assessments, não é, que são feitos alinhados com processos de COVID, é exatamente isto. É que tem que haver aqui tudo entre estas caixinhas. Portanto, outra questão importante, Continual Service Improvement Approach. Como é que eu mantenho isto? Mais uma vez, qual é a visão? Isto é uma chatice, não é? Quando as administrações mudam 2 em 2 anos e vem uma visão diferente, as visões são coisas tipo a 10 anos, 5, 10 anos. Porque se a visão muda constantemente, não há trabalho que resista, não é? Tudo o que a gente faz, depois para. Where are we now? Isto quer dizer o quê? Onde é que nós estamos? Portanto, qual é a nossa referência? E, exatamente, Oscar, como no ITIL, como no Agile. Portanto, quais são, que são os nossos baselines? Portanto, a gente pauta-se pelo quê? Qual é, que é a nossa referência? Onde é que nós vamos querer estar? Portanto, quais são, qual é o target? Onde é que queremos, não é? Como é que vamos lá chegar? O que é que temos que fazer para lá chegar? A gente chega lá como? Fica aqui sentado à espera? Quais são as ações que eu tenho que desencadear? Quais é que são as atividades? Como é que eu sei que cheguei lá? Qual é o acceptance criteria? Quais são as métricas? Como é que eu sei que cheguei? E isto vamos refinar constantemente. E isto é que é o CSI, o Continual Service Improvement. Não é aquilo que está na televisão. Não, estou a brincar. Ok? Portanto, isto é que é realmente aqui o Continual Service Improvement Approach. Para resumir, COVID-5. Ok? Trabalhar com os stakeholders internos e externos. O que é que nós queremos que a organização faça? Seja procurar o que é que realmente os stakeholders precisam. É preciso sempre muita coisa, há muita coisa para fazer, há muita tecnologia, há muita informação, há imensas coisas, há imenso, imenso, imenso. Mas o que é certo para mim? O que é que me faz falta? O que é que pelo menos me torna produtivo? Mapear isso com os business goals. Pegar nos business goals e mapeá-los com os IT-related goals. Os IT-related goals mapeio com estes processos. EDM03, BAE06, APO, ok? E para essas atividades, tenho que sugerir ali, isto é um bocado anti-agile, mas tenho que sugerir KPIs, Key Performance Indicators. Porque lá está, eu tenho que saber se cheguei lá ou não. Tem que haver aqui um critério de aceitação. No Agile não é um KPI, também existe, se pesquisarem também na internet, existe um KPI Library, é brutal, tem tudo, há aqui KPIs para tudo do mundo, está lá tudo, ok?
Portanto, usem o COVID-5 realmente, ok, para um alinhamento da estratégia e não para substituir a estratégia. É muito importante. Há pessoas que pensam, não, o COVID-5 é estratégia, não é preciso perceber de estratégia. A estratégia, ok, não é sobre as respostas, é sobre as perguntas. Ah, pois é, Pedro, eu compreendo o Pedro perfeitamente, não é? Mas Pedro, o que é bom é que você não está sozinho. Chegar à gestão de topo, perceber o que é que eles querem, serem claros, dizer-lhes eles que não podem estar envolvidos, têm que estar comprometidos. Isto é muito difícil, não é para todos. Não é? Por isso é que muita gente tem tudo, mas não tem nada. Ou não faz nada. É complexo. Epá, mas há um autor que diz que tem um livro do Geoffrey Moore que é Crossing the Chasm. Ele fala sobre a visão e ele diz exatamente, pá, todos nós estamos no caos. Pá, a gente só tem é que saber viver no caos. Se souberes viver no caos, definir a pathway, portanto, my path, o meu caminho nesse caos, epá, tudo, as coisas negativas eu afasto-me delas. Epá, não, epá, isso é muita pressão. Lembra-se daquela, epá, não sei o que, eu chuto para ali um e-mail. Ele gasta 3 horas, manda-me um e-mail, epá, eu chuto para o outro. Portanto, estou a fazer de router humano. Epá, isso é fantástico. Mas, epá, se é problemas, são coisas menos boas, epá, um gajo afasta-se disso. Como é que chegamos à gestão de topo? Pois, esse awareness, muitas vezes, tem que vir alguém de fora para ter essa visibilidade. Quando é as pessoas lá dentro, às vezes não conseguimos ter essa visibilidade tanto gostaríamos de ter. Não, epá, não uma questão de. Repare, por exemplo, eu quando há bocado disse que o Oscar sabia ali de. O Oscar conhece-me, e se calhar alguns de vocês também, mas é este o conceito. A visibilidade, e costumo dizer isto, a visibilidade é que realmente as pessoas. 8 dígitos, epá, há pessoas que vão arranjar tudo para mudar. E como sabem que a seguir se esquecem, então eles arranjam uma forma para mudar, mas depois escrevem no papel e colam lá debaixo do ecrã. Isto é muito mau para as organizações, muito mau, não é? Isto é mesmo muito, muito, muito mau. Bom, olhem, eu espero que LinkedIn, ok? Lembro mais uma vez aqui que dia 6 de maio e dia 21 de maio vai haver mais dois webcasts. Um tem a ver com Motion Design para Rookies e descobrir potencial talentos na organização. Lembrem-se que no final também de abril, 27, 28 e 29, vai haver um COBI de fundamentos na Rumos Porto. Está bem? Portanto, ficam aqui as próximas webcasts. Fica aqui também relativamente a uma ação presencial com o instrutor em sala na Rumos Porto. Também, se responder ao formulário, sei que o Carlos Lima tem uma atenção aqui na comunidade de Rumos sempre para com todos, está bem? Portanto, ficam aqui algumas informações. Vão receber aqui o questionário e o voucher da formação. Portanto, à vossa disposição, eu, a Rumos, todo este staff que proporcionou que hoje fosse possível estarmos aqui durante este pedaço. Gostaria de agradecer em nome de todos nós a vossa presença. Sim, Pedro, o COVID-5 Kit também está disponível, tem apresentações, tem slides, porque muitas vezes antes de dizer às pessoas que vão mudar, é preciso explicar-lhes qual é o grande benefício de mudar. E tal alguns awareness que vos ajuda. Portanto, o COVID-5 Kit também é importante. Há muita coisa. Pai, tenho 2 dossiês cheios, quando vou dar formação, quando vou para um cliente, levo estes dossiês, discuto sobre aquilo, porque não é ter tudo, é ter aquilo que interessa. Portanto, o que eu faço é levo, as pessoas veem, e depois é tipo, pá, não vendo, está lá, diga lá o que é que quer. Eu sei, pá, isto faz falta, isto é importante, não, isto não vou aplicar, não, isto o BMI não me interessa, COSO também não me interessa, não, risco sim, mas não é comigo agora, é com outra pessoa. Eu levo isto para as pessoas verem, isto que eu estar a fazer 500 downloads, mas sem dúvida, procurem algumas coisas. Tem a comunidade de portuguesa do Isaka Chapter em Portugal, tem a Rumos também como agente de levar estas coisas até vocês. Portanto, disponham, está bem?
Se há alguma questão que algum de vós queira colocar, André, Carlos, Fernando, José Mendes, Oscar, Raul, Pedro, já colocou aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. Queres dizer? Queres... peço desculpa. Ok, Pedro, obrigado. Até à próxima, Pedro, e muito obrigado pela atenção. Ok, José Mendes, adeus, até à próxima, obrigado. Raul, prazer também, muito obrigado pela atenção. Ok, Fernando, pronto, se foi útil e já ajudou neste processo, ainda bem. Pedro, um abraço, São Pedro do Sul, obrigado, bom trabalho. Oscar, mais uma vez, e obrigado pela tua participação constante também. Tens que ir trabalhar comigo, constantemente andas onde eu ando, portanto tenho que pôr a trabalhar comigo. André, obrigado pela atenção, fico muito agradecido também. E até breve. Sendo assim, se não houver mais questões, damos por encerrada a nossa webcast. Muito obrigado e boa tarde.